Fala, guitarrista, começando mais um Palhetada Podcast, podcast do guitarrista que tem feeling no braço da guitarra, mas o feeling que vem do melão até a mão. Ah, meu irmão, o que é? Nessa rima a gente segue nossa improvisação. Mudando agora o nosso podcast, agora vamos para o rap dos guri. Ah, quem é? Começando mais esse Palhetada Podcast. Hoje vamos trocar uma ideia com o nosso brother Duda Goldani. Falei certo? Aí. Ah, então tá, é isso aí. Lembrando que somos patrocinados pelo Mestre do Feeling, curso para desenvolver o feeling no braço da guitarra. Não é teoria, não é técnica, é emoção, meu irmão. Ah, que é? Palheta Chutes, MF Mode Custom Pedals, Kairos Pedalboards e camisetas La Roca. Eu sou o Leonardo Eidrich. Opa, esse é o arroba errado. Eu sou o Leonardo Brambila. E tu, Rafael, tudo bom, querido? Tudo belezinha, achei que ia me chamar de O Rafael Dalla, porque esse é meu arroba. Dalla. E aqui a gente não para, e eu vou seguindo a rima. Ah, Deus do livre, né, pai? Meu chapéu. Começamos bem hoje, estamos inspirados. O Léo disse que estava com sono, mas pelo visto o sono faz bem pra ele. Vamos dar, tudo tranquilo. Se der barulho de vento aí, me avisem, porque o ventilador tá meio que na minha cara aqui. Botei um pouco mais pra baixo, mas pode ser que aconteça. Beleza? Bora pra cima, começando mais um aí e já era. E tu, Pablo, como é que tá? Tudo certinho? E aí, gurizada, tudo certo? Hoje eu tô num lugar diferente aqui, não tô no estúdio, tô viajando a trabalho, mas nada impede de a gente trabalhar. Estamos aí, prontos para mais uma edição do Palhetada Podcast. Hoje temos a participação do grande brother, Duda Goldani, grande guitarrista, grande professor da cidade de Caxias do Sul, que é onde eu moro. E com certeza vai ter bastante história interessante para ele contar para a gente, muita coisa que eu quero saber. Inclusive, um dos motivos mais fortes de eu ter lembrado do Duda para participar do podcast foi em função de um podcast que a gente fez com o Alex Heck, que ele comentou toda a trajetória da galera de Caxias na guitarra. E ele comentou sobre ti, né? Tipo assim, que legal. A coisa antiga, assim, né? Tipo, galera, e daí eu, legal falar com o Duda para trazer mais sobre a história da guitarra dentro da cidade de Caxias, que é sem dúvida, um baita polo guitarrístico dentro do Brasil, né? O próprio Sidney Carvalho fala que ele acha que tem alguma coisa na água ali que o pessoal toma, que é meio diferente, que desenvolve muito guitarrista ali. Mas como é que tá aí, Duda? Tudo certo contigo, velho? Tudo bem, tudo tranquilo. Tamo aí na lida, né? Sim, sempre. Maravilha. Show de bola. Então, cara, não vamos perder tempo, vamos direto ao que interessa. Eu queria que tu contasse pra galera aí, pra gente também, quem é o Duda Goldani, como é que começou essa história de guitarra, de música na tua vida, quem que te inspirou, conta a tua trajetória aí, sem se preocupar em pular etapas, e pode contar as histórias engraçadas e esquisitas junto, que é o que a gente mais gosta de saber. Maravilha. Vamos ver, meu cérebro tem uma tendência de deletar algumas coisas, tá? Então vamos ver se... Em geral, normal. Sim. Não, brincadeira. Meio seletivo. Beleza. Cara, pois vamos pensar assim, a relação com a música, ela praticamente é desde que eu nasci, né? Em função dos meus pais, enfim. Sempre teve muita música em casa. E meu pai é da época da Jovem Guarda, então ele sempre tinha um violão em casa, né? E de vez em quando, final de semana, eu tava lá brincando, tocando aquelas músicas que ele curtia da época de jovem dele, né? Antes de encontrar minha mãe, aquela coisa toda. Inclusive aquelas histórias clássicas, né? Por causa de uma música, encontrei a minha namorada, blá, 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 né? Enfim. E aí, cara, um tempo depois, lá, mais ou menos em torno, eu devia ter uns 10 anos, mais ou menos, né? Nós morávamos no interior de Santa Catarina, quase lá na divisa com o Paraná, né? Meu pai era bancário, então a gente ficava... ele ficava sendo mandado de um lado para o outro, enfim, né? Mas fomos de Caxias, né? Só que saímos de Caxias para morar esse tempo em Santa Catarina. E aconteceu que naquela cidade que era bem pequena, né? O nome da cidade era Galvão, o nome da cidade. O que aconteceu? Um cara da cidade lá, um madeireiro, né? Ele resolveu bancar uma banda de baile, né? Ter uma banda de baile, e trouxe músicos de fora da cidade e tal. E veio o guitarrista de lá, né? De Chapecó, se não me engano, era da cidade de Chapecó o guitarrista.
E, cara, para começar a pagar suas contas e tudo mais, esse guitarrista abriu uma turma de aulas de violão para a cidade, né? Que era tão pequeno, então podia montar uma sala de aula, né? Que ano que foi isso aí? Cara, foi 88, mais ou menos, 88, 89, por aí. Pode crer. Né? E aí, aí a minha mãe veio falar comigo, tu não tem vontade de aprender a tocar violão e tal. E, cara, naquela época ali, eu ainda estava, assim, um pouco impactado com o Rock in Rio, a primeira edição do Rock in Rio. Claro. E eu ouvi guitarra, cara, e eu fiquei louco com aquele instrumento no palco, os caras, né, tocando aquele som pesado. E já tinha algumas músicas que escutava e enfim, né, gostava de ouvir aquele som da guitarra. E eu disse pra minha mãe, mas eu quero guitarra, né? E ela, não, mas pega no violão, quem sabe ele é guitarrista, né? Que daí a gente pode comprar um violão pra ti. Enfim, aí esse foi a primeira situação, né? E eu fui lá fazer as aulas, né? As tais aulas de violão, enfim, né? E, cara, e quando tu tem essa idade, assim, 10 anos, acho que é 10 para 11, na verdade, né? Tu é meio destemido, né? Tu vai, tu não te critica, tu não tem autoestima baixa, tu quer fazer a coisa, né? E eu tava lá no meio de um monte de marmanjo, né? Só que vamos dizer assim que mais ou menos ao final de 8 meses, de 70 alunos que tinha, sobrou 2, e um deles era eu. Porque assim... Que seleção, hein? Não, isso daí é aquela seleção dos caras dos Estados Unidos, lá dos fuzileiros navais lá dos Estados Unidos. É o BOP. É o BOP, é. É o BOP. É igual o funil AIDA, né? Só vai embora. Né? Mas, na verdade, por quê, né, cara? Porque, assim, ó, como o professor, ele era mais músico de estrada, né? Ele não tinha aquela metodologia, e tu dá aula para a turma dispersa muito. Então, o pessoal mais adulto foi largando de mão. Uns eram casados, outros compromissos, né? E aí foi ficando, tipo, eu que queria fazer o negócio, né? Então, o primeiro contato foi todo com violão, aprendendo aquelas músicas populares da época, músicas Roupa Nova, enfim, o que tinha na década de 80 ali, né? O rock nacional, né? Mas, claro, aquelas coisas um pouco mais simplificadas para te poder ir aprender e não desanimar, né? Beleza, cara. Daí, cara, eu entrei num ritmo, assim, de querer aprender muito e querer aprender, só que aí eu meio que fui ficando autodidata, porque esse professor aí, a banda de baile começou a render e começaram a viajar muito. Então, ele meio que deu uma cessada nas aulas, né? Então, de vez em quando, ele me atendia na casa dele para tirar algumas dúvidas, e ele me dava algumas aulas, as primeiras escalas, assim, de maneira bem simplificada, eu fui aprendendo ali com ele. Mas ele me ensinava a tocar as coisas, né? Ele não era da teoria, ele era bem da prática, né? E aí, vendo ele fazer as coisas, eu comecei a sentir o mesmo impulso, assim, eu vou começar a tirar música de ouvido. Como é que é esse negócio, né, cara? E eu ia fazendo as tentativas, era uma frustração atrás da outra, mas lá estava eu com o violão, né? Buscando entender o que estava acontecendo ali, né? E aí a única banca da cidade, né, resolveu trazer uma encomenda lá, como é que seria, um lote, né, daquelas revistinhas de cifra. Pronto, aí eu comecei a ver o mundo de vários estilos diferentes, assim. De vários estilos diferentes, né? Basicamente, na época, eles se baseavam muito no repertório das novelas. Normal. Pode crer. O que tinha mais popular, né? TV, né, cara? O que mais tinha gente assistindo. O que bombava, né? O Twitter não bombava. Na época... o Léo hoje tá que é o Carlos Alberto de Nóbrega com as piadas. É que ele já tava, desde cedo ele tá fazendo piada no Discord ali junto com a gente na empresa, então não é a primeira que eu escuto. Mas eu me lembro também, meu pai e minha mãe me diziam que eles compravam, porque quando eu comecei a comprar LP e tudo mais,
Lógico, eu comprei LP não por necessidade, sim por vontade de ter e ouvir para ver como é que era, como era diferente e tal. Mas eles tipo, a maioria dos LPs que eles tinham eram coletâneas de novela, porque era uma parada muito cara de comprar e, tipo, daí eles compravam aquele LP que eram as músicas que eram sucesso naquela época, normalmente eram as músicas da novela. Daí eles compravam, então a revistinha foi mais ou menos no mesmo... Isso aí. Na mesma lógica. De vez em quando tinha uma revistinha lá, foi uma das que me marcou também até hoje e trabalhou muito a minha influência, foi uma revistinha que apareceu assim, Legião Urbana versus Engenheiros do Havaí. E aí, tipo assim, era a batalha da década, né, no Brasil, né, do rock nacional. Do rock nacional, total. Total. E, cara, mas por alguma questão de sonoridade, de ter aquela, de sentir a música de uma forma pessoal, né, eu virei mais pro Engenheiros do Havaí na época. E aí, mas enfim, eu tirei algumas do Legião, mas fui forte nas músicas do Engenheiros do Havaí, né? E, enfim, às vezes vinham as revistinhas com 2 músicas só que tu conhecia e outras 12 que tu nem sabia como é que começava, né? Sim, e tu tinha que ter os discos, né, cara? Ou ter alguém que conhecer alguém pra copiar com a fita cassete, claro. Era um negócio, tu tinha que correr atrás, não é assim, vou no Spotify lá e escuto, né? Coisa que tu tinha que ter acesso. Não dava, porque como eu falei, essa cidadezinha que a gente morava, cara, então assim, eu chegava quase nada lá, né? Então essa mesma banca que trouxe as revistas, ela trazia discos de vez em quando, mas não dava pra gente saber de tudo, né? Então por muito tempo, assim, vamos botar um parênteses, né? Quando eu voltei a morar em Caxias, cara, eu comecei a descobrir coisas que a galera da minha idade já sabia, mas eu nem sabia que existia. Mas é porque a informação não chegava lá. Sim. Então, qual era a informação que chegava? Só a informação na época da Globo, né? Que era a única TV que tinha sinal para aquela região. Né? Sim, sim. Aí eu fazia isso aí, cara. Ia lá, comprava uma fita virgem, ia nessa loja lá dizia, tem aqui as músicas, grava pra mim, né? Na fita cassete, as músicas da revista, levava pra casa e tentava, né? Ia aprendendo o negócio dessa forma. Né? Outra coisa era ligar pra Rádio Atlântida de Chapecó, toca tal música, mas avisa que eu vou gravar. Avisa a hora que vai tocar, e daí eu vou botar a fita pra gravar. Que loucura, né, cara? Os caras eram bem gente boa, eles faziam isso, daí, né, virava aquele chato lá, 2, 3 vezes por semana ligando pra Atlântida e pedindo música, né? Mas era em função do interesse, né, cara? De aprender aquelas. Então eu lembro muito, assim, da música The Wall, do Pink Floyd, Another Break in the Wall, né? Sim. Ligava lá na rádio, cara, toca aquela lá e tal, né? Pra aprender a tocar a música, porque eu vi o meu professor tocando na banda e tal. E assim foi indo, né? Mas foi pegando as músicas inicialmente de forma muito mastigada, só com violão, mas foi bom para aprender, cara, porque naquela situação não tinha internet, né? Não tinha clube, enfim. Então o que eu ia fazer depois do colégio, né? Pegava o violão e tentava aprender as coisas, né? Era uma coisa assim que pegou um embalo, digamos assim, né? Pisou no acelerador. E aí essa vontade de aprender, de entender os sons, enfim, ela ficou ali funcionando, latente. Eu fui me virando conforme as possibilidades existiam, né? Foi por aí. Sim, total. Aí, cara, quando eu comecei a arranhar os primeiros riffs de guitarra, assim, que tinham em músicas, né, de guitarra e tal, daí meu pai me propôs, assim, quer uma guitarra, né? Isso mais ou menos um ano e meio depois, né? Aí, sim, eu quero e tal, né? Daí fomos lá, naquela ansiedade, assim, tinha que pegar a primeira que tinha lá na cidade. Era uma guitarra, né? Uma guitarra tonante, né, cara? É uma madeira só a guitarra, né? Sim. Enfim. E tudo bem, daí dentro das possibilidades meu pai foi lá, investiu, deu a guitarra, comprou uma caixinha de som, né, e aos pouquinhos foi aí entrando mais para esse mundo da guitarra mesmo, que era o que eu queria, né. E como é que foi, e quando tu ganhou essa guitarra tonante e essa caixa de som, qual foi o primeiro recurso que tu teve para distorcer o som? Pedal, tudo? Tu fez que nem eu quando eu ganhei minha primeira caixa de estudo, era uma Watson pequenininha assim,
Meu pai não teve grana de comprar o pedal junto, né? Foi a guitarra e o cubinho, né? Aí eu descobri que se eu botasse no máximo, ele distorcia, né? Só que tu imagina, né? A coisa linda que era a distorção daquela caixa no máximo, né? Coisa... Mas, cara, eu era mais ou menos isso. Era mais ou menos isso. Só que essa caixa aí, ela chegava num limite lá, mas não distorcia. Aí eu descobri que o aparelho de som 3-in-1 do meu pai, aquele distorcia. Tá que nem nunca. Quem nunca, né? Descobri que tinha uma entrada, né? De um plug P10. Tá, sim. Agora para tocar essa música eu vou ligar no som do pai ali. Olha os falantes aqui, ó. Trepidando, né, velho? Trepidando. Né? Eu me lembro, eu também não tinha caixa com distorção e eu tinha um 3-in-1 no meu quarto, que foi a época que eu comecei a comprar vinil e tudo mais, eu tinha um 3-in-1 no meu quarto. E aí eu, vou plugar a guitarra pra ver o que acontece, né? E aí quando eu vi que distorceu, eu também, foda. Aí eu comecei a mexer nos volumes e tudo mais ali, aí eu percebi que se eu aumentasse muito o volume do som e baixasse na guitarra, não distorcia. Ficava mais cleanzão, assim. Aí, agora, se eu desse no talo na guitarra e baixasse um pouco no som ali, a guitarra no talo fazia distorcer o negócio. Deu, sabe? Aí foi um universo pra mim ali, ó. Aí já, timbrava, né, pai? Sim, timbrava. Não tinha erro, né? E foi uma das principais fontes de estudo pra mim no início, tá? Esse recurso, porque dava pra se gravar. Eu botava as músicas, sei lá, do Satriani, tocava no CD, botava a guitarra na entrada, nem lembro como é que eu plugava, não era P10 a entrada, eu acho que eu tinha algum conversor de P10 para P2 para colocar, não, eu acho que era isso. E, cara, eu tocava junto, sabe? E depois eu ficava escutando aquilo de noite, sabe? Eu ficava ouvindo aquilo, viajando assim. Mas, tipo assim, nem era com o intuito de análise. Claro que eu analisava também, mas eu ficava, tipo assim, viajando. Caralho, tô tocando junto com a gravação. Pá, que foda. Tipo assim, era um luxo, assim, aquilo, tipo assim, que eu tinha descoberto a roda, sabe? E ao mesmo tempo, eu conseguia ouvir certas imperfeições, mesmo com 14 anos, eu via, tipo assim, isso aqui eu podia ter feito diferente, isso aqui eu podia ter feito melhor, sabe? E nem foi como um método, foi coisa natural que aconteceu, assim. Então, dentro da nossa limitação, às vezes o cara cria recursos que até não, muitas vezes ajudam pra caralho, assim, no desenvolvimento do cara. Mas segue aí. Com certeza, né? É, isso aí. Cara, daí enfim, segui nessa de ficar, né, era um tirador de música, né? E sempre que dava, levava o violão pro colégio, fazia um som com os amigos, de qualquer jeito, o negócio era movimentar, né? Daí, bicho, depois de um tempo com a guitarra, aí teve a possibilidade de comprar o primeiro pedal, que eu nem sei que marca era, bicho, mas era uma coisa de plástico lá, bem estranho assim, né? nem sei o que, ele parecia um chinelo, na verdade, né? Nossa senhora. Nós fomos comprar, nós saímos lá da nossa cidade, fomos para cima no Paraná, numa cidade chamada Pato Branco, compramos o pedal, mas, cara, foi por muita insistência, porque meu pai estava resistente com gastar e tal, e eu preciso de um pedal, né? Por que a história do pedal que eu forcei a barra? Porque usando o 3-in-1, Rafael, usando o 3-in-1 lá no drive, né, cara, por acidente, eu fiz um harmônico com a palheta. Aquele harmônico artificial, né? Cara, aí foi um arrepio, né, bicho? Eu disse, não, olha só, eu já sei o que precisa, né? Meu Deus do céu. Porque isso aí é meio que assim, tu não sabe, mas tu tá num laboratório nesse momento. Total. Tu falou de poucos recursos e tudo mais, né? E sem um direcionamento mais profissional, mais específico sobre alguma coisa, né? Claro. Então, cara, e tava valendo, porque eu lembro de ver o pedal do meu professor, cara, ele tinha um pedal de distorção lindo, maravilhoso, ele tinha um pedal que era assim, ó, não sei se vocês lembram, ele parecia com o wah-wah, mas ele era de volume, só volume. Sim. E ele tinha uma chavezinha lateral que quando apertava a chave fazia uma sirene. Eu sei o que é. Efeito, sei lá. Sim, obrigado. É alguma coisa aí da época, né? Enfim. Sim.
E aí, então, ele tinha a distorção, esse pedal e o chorus, né? Era o que o dono do baile, da banda de baile, ofereceu pro cara lá de estrutura, né? De recursos. Claro, sim. Então, tava sempre de olho nessas coisas. Mas o meu pai ali, né, segurando, porque eu também tinha 3 irmãs, né? Então, eu não podia dar tudo para mim, né? Gastar claro. Com certeza. Mas eu não posso reclamar, porque ele dentro da medida do possível, ele investiu, né? Ele fez um músico, com né? certeza. E aí, cara, daí passou esse tempo aí, quase 2 anos depois, um outro cara lá da cidade resolveu também fazer uma banda de baile, aí ele me chamou para ser o guitarrista da banda. Uhum. Mas eu tava assim, cara, só com o repertório pop rock na cabeça, né? Uhum. E quando ele me chamou, eu tive que aprender a tocar música gaúcha, sertaneja, valsa, aquelas coisas que compõem um repertório de baile. Sim. Né? E na época o baile durava 5 horas. Caralho. Nossa, então, em geral, haja dedo pra tocar tudo isso. Haja dedo. 2 intervalos, né? Então, assim, na precariedade a gente foi tocar baile, né? Então... Na real, o baile mesmo era isso, né? Isso que era o baile raiz, né? Isso daí hoje em dia é rave. Bem isso aí. Né? Então, e ali, aí também por conta do baile, né, em função de alguns revezamentos que eles gostavam de fazer, eu acabei entrando, né, nessa história, eu aprendi a tocar um pouquinho de contrabaixo. Então, de vez em quando, o baixista tocava guitarra, eu fazia contrabaixo, enfim, fazia, né? Então, foi aprendendo na lida, né? Um outro instrumento, no caso, né? E começando, então, a ter as noções de ritmo, de entrada, de tempo, porque às vezes tu tocar junto lá, revoluções por minuto do RPM junto com a música é uma coisa, quando tu vai tocar com a banda primeira vez, né? Tu já tem já vem uma outra exigência que é a atenção, né? Que é tu tá mais concentrado ainda naquilo ali para a música continuar pelo menos parecendo a música, né? Tu não desviar o trilho dali, né? E aí, cara, essa banda de baile, assim, ela foi um divisor, assim, no sentido de que, em função do estilo, do número de músicas que tinha que fazer, então tava sempre tirando música, né? E começando a tirar música que não estava no meu espectro de interesse na época, mas que foi muito bom, cara. Eu não adorava tocar os atuais, por exemplo, né? O Serrano, mas tu aprende muito ali, né? Hoje eu vejo que aprende muito, né? É uma escola. Principalmente a parte rítmica, né? De mão direita, especificamente, falando nessa parte de música gaúcha. Os grooves são muito específicos, né? Até hoje eu nunca precisei tocar, eu nunca aprendi, cara, porque nunca precisei tocar assim. Mas eu sempre fico prestando atenção nos caras que nem como é que é o nome do guri? O Tobias, esse que lá de Bento lá. O guri tem uma mão direita, uma mão direita muito massa, muito firme, muito massa o jeito que ele toca, sempre me chama a atenção. E isso aí que ele faz hoje, cara, na verdade é uma evolução do que faziam naquela época lá. Eu não conseguia fazer direito. Então eu baixava um pouco o volume da guitarra e ficava ali, né? Mas cuidando da harmonia, porque na hora do ritmo eu realmente me perdia, né? Eram poucos ritmos que eu dava conta de fazer nesses estilos, né? Entendi. Enfim, depois, um tempo depois, aí aqui em Caxias, numa outra banda de baile, aí, né, já deu uma melhorada, enfim, né? Mas foi isso aí, essa primeira banda de baile aí que me apresentou outras situações musicais, né? E como é que deu de tu vir para Caxias depois desse período aí? Como é que foi o processo? Aí meu pai, por conta do banco, foi mandado de volta para cá. Ah, tá. Né? Aí por conta do trabalho dele, aí teve, na verdade, assim, ó, foi de 90 para 91. Então, o que aconteceu? Em 90, foi eleito o Collor, né, presidente do Brasil. E aí ele fez todo aquele estouro, aquela bagunça lá na economia, e muitas agências de banco de cidades pequenas foram fechadas. Aí disseram pro meu pai, escolhe um lugar que tu quer ir, né? Daí ele disse, não, eu quero voltar para Caxias. Daí por isso que nós acabamos voltando para cá, né? Pode crer. Naquela situação, né? E daí chegou lá em Caxias, aí já tinha uma galera que tocava guitarra, né? Tinha, mas eu tava alienado, né? Eu tinha que correr atrás, né? Descobrir quem que era
o pessoal, né? E a primeira informação que eu recebi de banda era a banda Bandida. Claro, a banda do Kiko Martins, grande Kiko. Do Kiko, do Rafa, do Fer Costa, né? Sim, Aí, isso. exatamente nesse primeiro ano de vinda, teve uma festa da uva e tinha um show lá deles, né? E o meu tio, eu tinha 14 para 15 anos, né? E aí um tio meu disse, vamos lá, vem ver essa banda aqui que eu acho que tu vai gostar. E fomos lá, e aí comecei a descobrir o pessoal, né? Sim. Aí. E como é que foi ver o show deles, assim? Porque já era uma outra... Imagino que já foi meio que chocante, porque, tipo, tu tá acostumado com uma parada e imagino que lá, quando chegou lá a galera mais roqueira, talvez tenha te chamado, ao menos pra mim, chamaria atenção, né? Como é que foi o choque, assim? Chamou muito atenção, cara, porque a Bandida, com o Fer Costa e o Rafa, né, eles já eram performáticos. Sim. E essa energia de palco eu nunca tinha visto ao vivo. Ah, pode crer. Eu nunca tinha visto alguém fazer em cover, né, o ter com a energia vai de um lado para o outro, né, cabelo comprido, sacode, né, e um som lindo, né, cara, e tocando super bem, banda, né, essa é uma coisa que eu percebi, assim, cara, esses caras tocam muito bem, porque era um som super redondo. Sim, né? Sim. Eu lembro de uma das músicas, eles tocavam Titãs, cara, era assim, muito cravadinho, né, fora outros, claro, né, faziam os Van Halen, faziam de tudo, né, dentro da linha do rock. Então isso aí me chamou bastante atenção, né, de ver essas performances, né, de cara, olha que massa, né, aí eu começava a ter aquela imaginação, né, cara, vou ter uma banda de rock, assim, assado e tal, né, que legal esse clima, a galera cantando junto, né, porque no baile tu não tem isso, no baile tu toca para as pessoas entrarem no salão, dançar, comer, beber e tchau, né. Isso aí. E ali a dinâmica público-banda era outra, né? Então teve esse impacto, tá muito claro na minha mente aqui, quando fez a pergunta foi pá, né? Exatamente o que me veio, assim, da lembrança, né? Cara, e aí, assim, aí alguns contatos... Oi? Não, vai lá, fala. Aí, assim, alguns contatos demoraram para acontecer, até um pouco, assim... Eu estava vindo de uma cidade interior, tinha uma certa timidez, assim, apesar da vontade, né, de correr atrás, enfim. E aí teve um primo meu que gostava de Iron Maiden, bluseiro, também me apresentou Iron Maiden, porque até então, tu vê, eu não sabia o que era Iron Maiden. Aí ele me apresentou e falou de vários, me apresentou o Satriani, né, e eu fui só guardando aqueles nomes, mas ainda não fui atrás, né, de descobrir muito o que era, né? Beleza. Nesse meio tempo, cara, teve uma festinha assim familiar, né? E aí uma prima da minha mãe chamou a gente, né? E a mãe disse, leva o violão, vamos lá, né? Fazer um pouco de barulho e tal. E aí nessa reunião familiar tinha o dono de um conjunto de baile. Né? E aí a gente conversou, ele pedia, toca tal música, toca. E lá já tava, né? Muita música já tava na ponta do dedo. Na ponta dos dedos. Daí no que terminou, e na noite e tal, fomos embora e disse assim: uma hora eu vou te chamar pra tu vir assistir o nosso ensaio. Tá, beleza, né? E ali deve ter passado 2, 3 meses e tal. E nisso eu tava, continuava tirando as minhas músicas. Cara, aquele início da década de 90 começou com Guns N' Roses pra mim, né? Começou com Guns N' Roses, R.E.M. Então esse som eu tava tentando ainda tirar muita coisa sozinho, muita coisa eu não conseguia tirar, né? Mas tava sempre naquele movimento, né? De ir aprendendo e tal. Aí uns 2, 3 meses depois eu fui assistir o tal do ensaio aí dessa banda de baile e acabou que eu entrei na banda, né? Então, mais um período de experiência de baile, assim, aquele esquema, né? Só que daí deu para perceber a estruturação da banda diferente, mais profissional, né? Os músicos, não eram todos músicos, né? Mas, assim, quem tocava e cantava tinha muita competência no que fazia, né? Então, toda a questão de organização, o lugar do ensaio, enfim... Tava tudo ali, né? Era uma banda que só alugava o caminhão para levar todo o equipamento pro baile, voltava, né?
Então ali foi uma segunda experiência, assim, bem interessante, né? Era uma banda maior, em alguns momentos tinha metais, né? Os vocais também, quase 4, 5 vozes, quase todo mundo cantava, então tinha ali coisas bem interessantes, né? E, cara, daí, nesse meio tempo, conversando com esse meu primo que apresentou o Iron Maiden e o Joe Satriani, uma vez eu estava na casa dele, arranhando lá no blues, né? Nem sabia nem o que era uma pentatônica, e ele lá, né, fazendo band e tudo mais, eu, nossa, o que eu tô fazendo aqui, né? E aí ele, tu quer um professor legal? Tu tem que procurar o Merônio. Ele é o mais caro, mas é o melhor. E aí aquilo ficou na minha mente, né, cara? E passou um mês e eu esqueci o nome, né? Aí fui lá no meu primo, de novo. Como é que é o nome daquele professor? Ela, não, é o Merônio. É o melhor, mas é o mais caro e tal, né? Cara, e aquilo foi, né, foi rodando na minha cabeça até que um dia eu fui assistir um concerto da escola, né, da Prelúdio, e aí o Merônio tocou com os alunos dele, enfim, a apresentação da escola, né? E aí eu fui lá conversar com ele, e aí fui fazer aula. Comecei a fazer aulas. Então, cara, eu comecei ali com o Merônio ter noção o que é a harmonia, o que é a escala, estrutura da escala, né? Tom-tom, semitom, tom-tom, semitom, né? Graus, intervalos, formação de acordes, arpejos, todas as escalas, análise harmônica, modos, né? Tudo aí eu comecei realmente a conhecer música, né? Música assim do lado teórico, mas qual era a minha busca, né, cara? Era acelerar o meu processo de tirar as músicas de ouvido, que eu tinha chegado no limite por conta própria. Então eu precisava de uma orientação que me desse um caminho para eu ganhar tempo, né? Que eu aprendesse os caminhos para solar, para improvisar, para desenvolver harmonias próprias, ou para até tocar coisas diferentes, se fosse o caso, né? No sentido assim, dentro de uma música, fazer coisas diferentes, não ficar sempre copiando aquilo, né? Então, ali no aspecto da formação, foi quem ajudou, assim, que me levou para um outro caminho, né? Vamos dizer assim, subiu um degrau a mais aí, né? Porque era o lado que faltava. Eu tinha muita prática, né? O ouvido se desenvolvendo por conta, mas não era um ouvido bom ainda, né? Sim. E o lado da teoria, que era o entendimento. Por que aquilo acontecia na música? Né? Por que aquilo está dando certo? O que aquele guitarrista está fazendo? Né? Enfim, todos esses aspectos aí que era a lacuna que eu sentia que precisava, né? Então, aí fazendo aulas com ele, que foi o que deslanchou, cara. Né? Deslanchou muito, assim. Foi muito importante. Mas foi curioso, o Alex Heck, quando a gente fez o podcast, comentou, né, do Merônio e tal, eu nunca tinha ouvido falar, foi através dele que eu vi a primeira vez, dele comentou que toda a galera de Caxias ali, da geração dele ali, do Alex, né, tipo tu, o The Rose, né, essa galera toda fez aula com o Merônio, né, e eu até comentei com ele, né, no podcast, né, que ele mesmo disse que nem tinha se dado conta, né, o quão importante esse cara foi para a história da guitarra no Brasil, podemos falar. Porque dali surgiram vários guitarristas, tipo o Schreber, tá ligado? O The Rose, galera que fez nome nacionalmente, sabe? E internacionalmente, tá ligado? Então, olha só o quão longe foi o legado desse cara como alguém que ensinou música, né? É verdade. Então é uma coisa bem interessante que até, tipo assim, se valeria a pena até fazer alguma coisa relacionada a ele, né? Contar a história dele para as pessoas saberem na internet, porque eu, por exemplo, como eu disse, eu conheço toda essa galera e nunca tinha ouvido falar nele, assim. Então, acho que seria uma coisa bem legal de se fazer, assim, uma homenagem, alguma coisa do tipo, assim, pro cara. Eu tenho pensado muito nisso, cara. Acho que é importante, sim. Né? E quem sabe a gente consegue organizar alguma coisa aí, né? Eu acho que seria legal, vale a pena investir na ideia, assim. Com certeza, eu vou te dizer, tipo, eu não conheço, não tenho noção, assim, mas a sensação que teve quando a gente conversou como é que era o nome do outro guitarrista? Paulo? Alex. O Alex. A sensação que teve é que, tipo assim, a
sabe esse lance que fala o que tem na água de Caxias? A sensação que teve é que foi ele que fez a diferença, né? Total. O Meroni, esse daí que ele tinha uma forma de falar, de expor, de ensinar, que fez os guitarristas que estavam ali perto dele e que levaram a sério o que ele ensinava despontarem de uma forma num outro nível em relação ao resto, assim, sabe? Essa sensação que deu, assim. Então, tipo, não era a água que era milagrosa, mas ele que tinha um método, assim, de ensino que fez vocês aprenderem de um outro formato, assim, sabe? De uma forma que vocês conseguiram compreender e evoluir além do comum, além da média do que existia, assim, sabe? Uhum. É verdade. Na verdade, assim, a formação do Merônio é violão clássico. Isso, né? Como ele foi músico de baile, ele foi o primeiro guitarrista da banda Itamone, aqui de Caxias. Né? E então, como ele foi músico de baile, na época dele, o guitarrista ele tinha que escrever os arranjos para todos os músicos. Então, olha como trabalhou a cabeça dele isso aí. Nossa, isso aí é... Cara, de escrever arranjo para metais, para as vozes, até a linha de baixo ele tinha que escrever para o baixista, né? Cara, então, isso é surreal, tipo assim, tu não encontra isso aí em qualquer lugar. Não encontra mais hoje, né? Em outros lugares, aqui no Rio Grande do Sul, quase não tem mais gente que faça isso. Mas assim, e aí o que aconteceu? Daí o salto dele, né, foi porque ele foi para o México. Né? E aí lá ele foi fazer a formação do clássico, só que ele continuou sendo arranjador de banda de baile, tendo contato com gente muito fera, né? E aprendendo as coisas da harmonia dos caras da Alemanha, os caras, né, mais pica grossa, assim, que sabiam do assunto, né? Então o volume de coisas que ele fez, né, de pegar aquele conteúdo teórico e transformar ele rapidamente em coisa prática, né? Pela formação do clássico dele é uma coisa, mas o aspecto da técnica para a guitarra e da harmonia que o guitarrista precisa saber, ele entregou muito bem para nós aqui. Né? E aí realmente ajudou muito a galera, né? Tu falou do Schreiber, do Alex Reck, do The Rose, tem o Rafa Schiller. O Rafa Schiller também. O Jonathan Macedo também fez aula com o Merônio. Cara, uma penca de gente. E assim, ó, só para te dar um exemplo, uma referência, né? Tu já ouviu falar do Dudu Trentin? Já, mas não tô associando quem é, mas já ouvi falar assim. Tá, ele é pianista, tecladista, produtor, tá? E assim, ó, esse Dudu fez aula com o Merônio aqui, era aqui da região, não sei se era de Caxias, fez aula aqui com o Merônio, aprendeu tudo de harmonia, mas o instrumento dele era teclado, piano e teclado, né? Cara, o cara fez isso aqui, ele foi dar um pulo no Rio de Janeiro, velho, e ficou lá, até hoje, para trabalhar. E ele é tecladista do Pepeu Gomes. De alto nível. Né? E esse Dudu Trentin, olha só, esse foi o cara que fez toda a produção musical e os arranjos que foram usados na solenidade de reinauguração do Beira-Rio, em 2014. As músicas são dele. Né? Então, assim, claro que é o cara que faz tudo, né? Mas no começo, ele é um cara que teve contato com o Merônio também, né? Então, só para citar, né, a importância. Né? Demais, meu. O Merônio já me contou umas 3 vezes isso, cara, que um dia o Dudu chegou na aula, olhou para ele e disse assim: Merônio, agora eu entendi tudo o que é modo. Eu já sei tudo dos modos. Tu já resolveu minha vida. Diz que foi o único cara que disse isso para ele até hoje. Que massa. Foi esse Dudu Trentin aí. E na tua opinião, Duda, tipo, por exemplo, do teu acesso que tu teve, das aulas que tu teve, tipo, o que era diferente na aula dele que trouxe isso, sabe? Que permitiu isso? Porque é muita coincidência, é muita gente, né? Por exemplo, o próprio Dudu, esse que tu falou, né? Tipo, cara, é coincidência demais, né? Ter tantas pessoas assim
tá além do conhecimento, tá além do que foi passado. Tem alguma coisa nele que despertava isso. Exatamente. O que é que, na tua opinião, que podia ser assim, cara, isso daqui eu acho que era o que fazia a diferença. Cara, eu acho que assim, primeiro, a organização do conhecimento. Né? Ele conseguir te dar a coisa de uma forma mastigada, sem guardar nada, né? Com generosidade genuína, né? E muito organizada, dizendo assim, esse é o caminho, tu segue aqui, tu ia sentindo isso aula a aula, que tu estava dando um passo seguindo do outro. Que não era tão aleatório, tão, né, dispersivo, né? Tinha muito link de um conteúdo para o outro, de um assunto para o outro. Né? E tu ia vendo isso à medida que pegava o instrumento, depois de uma terceira, quarta aula, tu já começava a olhar o instrumento diferente, a ouvir uma música com um ouvido diferente. Né? Então, para mim, o impacto foi esse. Né? Foi de que, em função daquela lacuna que eu tinha, que rapidamente é como se ele abrisse a torneira assim, e despejasse, né, o negócio. E aí a coisa pegou um rumo diferente e muita coisa foi clareando para mim. Né? Foi me dando aquela luz de tu olhar para o braço da guitarra e não ver assim simplesmente as casas e cordas, né? Tu vê ali, né? Tu vê as notas, tu vê o acorde, né? Tu vê as escalas, tu vê num solo, por exemplo, a introdução do Sultans of Swing, tu enxergar ali, né? A escala, a variação, as notas, os graus que estão sendo usados, né? Ou no começo do solo do The Wall, que é a pentatônica que está ali, né? Na tua cara, né? Sim. Então, esse foi como a gente diz, deu luz, né? Deu luz para aquelas coisas assim que tu não conseguia enxergar antes. Né? E realmente, cara, ele teve um impacto forte, assim, porque eu ouço gente falar assim, vinha gente de Curitiba fazer aula com ele aqui em Caxias. Bah, imagina só, velho. Vinha gente do interior, vinha gente aqui de Vacaria, vinha gente de Santa Maria, né? Então, em uma época que não existia Instagram para divulgar, né? Pois então foi uma coisa assim que que ele tocando, cara, quando ele tocava, né, fazia os concertos de erudito, era muito impactante. E eu acredito que uma das coisas é que ele mostrou a possibilidade de tu ser um artista aqui na região, de tu ganhar a vida como artista, como professor, como músico. Né? Eu acho que então tem um negócio interessante aí. Levou muita gente a procurar ele. Né? Porque negócio interessante. Ali, entre a década de 60 e 80, né, cara, é um momento assim que muita banda aqui, tinha as bandas de baile, mas aquela coisa experimental não, comercial. Né? Comercial. E quem tentava fazer aquele trabalho autoral, aquela coisa toda, não tinha um caminho, não tinha uma, digamos assim, uma perspectiva. Uma perspectiva. Essa é a palavra. Né? E de repente, cara, ele chegou e mostrou que era possível. Né? E isso numa área que hoje em dia é quase esquecida, né? Que é o violão erudito. Pois é. Sim. Mas assim, só que ele veio com tanta bagagem que ele atendeu a demanda dos outros músicos, no aspecto da harmonia, da teoria, né, esses entendimentos aí que faltava. Talvez uma palavra que seja muito conveniente para definir o Merônio, além da qualidade do ensino, eu acho que a palavra é inspiração, tá ligado? Eu acho que ele foi um baita inspirador pra galera, sabe? Sim. Nesse sentido artístico, sabe? De como tu disse, ter um caminho, sabe? Talvez isso aí tenha sido uma parada que realmente tenha sido diferente, além de ser um puta professor, com certeza, né? Sim. Que já era uma coisa foda na época, né? Eu te digo, se eu tivesse com, sei lá, 13, 14 anos, se eu soubesse desse cara, eu teria feito meu pai me levar até Caxias para aprender, com toda certeza. Porque, nossa senhora, foda. Não duvido, cara. E assim, aí, no Merônio que eu conheci o Alex Reck, né? E a gente começou a trocar a figurinha por um tempo, sim. Enfim, né? Que ele era aluno mais ou menos na mesma época, mas o Alexandre, cara, já estava assim com técnica super avançada, ele já tinha, né? Ele já estava um guitarrista praticamente pronto, assim, né?
Qual Alexandre? Desculpa. O Heck, Alex Heck. Ah, tá, tu não é Alexandre, tá, Alex, tá certo. Alex Heck, eu não sabia que o nome... Eu não sabia que o nome dele era Alexandre, eu conheço por Alex só. Sim. Cara, uma coisa que ele falou no outro podcast e que vai ao encontro que tu falou, Duda, é que aí eu quero perguntar pra vocês, tá? Ele falou, eu me lembro que ele falou a mesma frase que tu, sem esconder nada, sabe? Que ele ensinava sem esconder nada, com muita generosidade. Por que vocês acham que ele não escondia nada e o que é que se esconde de repente numa aula, entendeu? Uhum. Tipo, cara, que seria o não esconder nada? Olha, eu não sei te dar essa resposta por mim, porque eu, como professor, eu também não escondo nada. Né? Agora... Mas tipo assim, tu teve uma visão antes dele e uma depois dele. O que tu achava que era escondido e o que ele abriu pra ti, entendeu? Porque se tu sentiu que ele não estava te escondendo nada, tu pode comparar com alguma coisa, né? E com de onde que veio essa tua percepção? Essa aqui pergunta do Rafael, acho que é isso, né, Rafael? Isso aí. Não, pois é uma pergunta um pouco complexa, ou a resposta, né? Mas a gente às vezes comenta isso porque compara, né? Em cima de uma comparação. Mas também por apenas ouvir falar, né? Ouvir falar de gente assim, esse cara não vai te dizer tudo que ele sabe. Né? Eu acho que aí é que tem uma confusão. Porque, cara, tu ensina o que tu sabe, tu tem essa generosidade dele, que a gente dizia, para te ajudar a ser um músico melhor. Agora, ele não tem como contar, transformar em aula, por exemplo, a experiência dele como arranjador. Ou a experiência dele de ter tido dificuldade financeira no começo da carreira. Né? Eu acho que nesse sentido, assim, porque são coisas que... Aquilo que apareceu um tempo atrás nas redes sociais, né? Você só vê o palco, mas você não vê o bastidor. Sim. Né? E às vezes é isso, cara. Às vezes o foco dele era tão forte em instruir o pessoal que talvez ele não ia ficar falando, tu vai ter dificuldade aqui, tu vai ter dificuldade ali e tal. Então, né, eu vou te entregar o que eu sei pro que é melhor para ti. Sabe que eu acho que eu entendo um pouco. Não sei se eu consegui te responder a pergunta, Rafael. Né? Sim, dentro mas mas assim, eu acho que também tem a ver, cara, talvez até com a formação de cada pessoa, né? Não sei se por coincidência ou não, anos depois, né, eu fui embora de Caxias, eu estudei música fora, e também tinha professores que eram assim, cara, generosos, né? Então, de repente, pode ser quando talvez uma questão de empatia, não sei, velho. É que assim, Rafa, tem um negócio que era comum na época, tá? Que para nós já virou automático não, mas já virou algo corriqueiro a gente saber que um bom professor entrega tudo que precisa ser entregue. Já é de conhecimento geral. Gerar valor para as pessoas como ensinando, já é conhecimento. Mas, cara, tipo assim, pegando esse background da antiga, que nem Duda, eu e tal, dos anos 80, ou 90 ainda era muito assim. Existia uma parada no inconsciente coletivo de quem sabia alguma coisa, de tu segurar o conhecimento. Porque se tu espalhasse aquilo, muitas pessoas passariam a saber mais que tu. Mesmo como professor, entendeu? Mesmo como professor, era comum, velho, um professor te ensinar as coisas, mas não te ensinar tudo, entendeu? Porque muitos retinham aquele limite, tipo assim, não, mas até aqui eu vou, depois disso eu já vou estar entregando muito do que eu sei, daqui a pouco eu posso estar sabendo do que eu sei. Tu entende mais ou menos? É uma questão de ego, sabe? E uma crença de que se eu obtiver mais conhecimento que os outros, eu estou no nível acima. Entendeu? Era uma coisa meio de época, eu acredito isso aí, sabe? Que nem o próprio, eu citei esse exemplo no podcast do Alex, que uma vez eu vi o De Rose contando uma história na internet de um ensaio que ele foi, que até hoje eu não sei de quem foi, na época que ele estava começando como guitarrista,
talvez o Duda até saiba, não sei. Mas ele foi ver o ensaio de uma banda, o De Rossi tava vendo o cara, e daí na hora do ensaio, o guitarrista foi tocar um arpejo, e o cara simplesmente virava o braço pra galera não saber o que ele tava fazendo. Entendeu? Sim. É mais ou menos isso. Assim, tipo assim, não, eu que sei. Tipo assim, a galera não pode saber mais que eu, porque eu tenho que reter esse conhecimento aqui para estar um nível acima, ou seja lá o que o ego dele esteja querendo preencher, sabe? Então, eu acho que é nesse sentido, assim, que era um problema nessa época, e quando um professor que nem o Meroni chegava e expunha de forma genuína, como o Duda disse, né, o conhecimento todo, a ponto de tu sacar de forma assim, cara, realmente o cara tá me passando o que ele sabe, porque eu tô evoluindo de um jeito exponencial. Eu acho que chamava atenção, porque o comum, mesmo sem o cara estar muito, muito presente, estar pensando nisso, tu sentia que na tua volta, dentro desse universo ali, a galera ficava segurando tudo que dava. Tipo, não, eu que sei. Né? Pega um pouquinho aqui pra ti, tu me paga, eu te ensino aqui pra tu aprender, mas é até aqui, tá ligado? Eu acho que era muito comum na época isso aí, talvez seja isso que despertou essa sensação no Duda também, sabe, de sentir que o cara tava entregando tudo, assim, e era uma coisa diferente pra época. Eu acho que é mais por aí. Pode crer. Sem citar nomes, né, eu posso dizer assim que eu sei que o Merônio teve foi professor, né, de uma pessoa, e assim, quando essa pessoa se sentiu pronta, ela disse, eu tô saindo, vou abrir minha escola. Né? Então isso aí, claro que impactou ele, né? Talvez é uma coisa que ele não esperava, mas não por conta disso ele deixou de ser quem ele era. Né? Ele deixou de ser o professor que ele era. Né? Porque, querendo ou não, aí tem aquela coisa, né, do bastidor. O bastidor do outro cara é diferente do Meroni. Sim, claro, e aí que tá, né? Tipo, o Meroni vai seguir sendo o professor que permitiu ela chegar no ponto de abrir a escola. Ele ainda é o cara que permitiu, né? E é uma coisa que antes a gente não tinha essa percepção, a gente não conseguia enxergar esse além. Cara, porra, fulana conseguiu abrir uma escola ali, como é que ela evoluiu a esse ponto? Cara, ela aprendeu com o Meroni. Sim. Sabe, tipo, ele ainda era o cara, sabe, em relação a isso, ele não seria menos ou perderia algo em relação a isso, só levou a história dele mais longe. E eu acho que dá para linkar o que eu comentei antes, de que em relação à experiência individual de cada um, porque nesse o conteúdo de cada um, pela experiência de vida, cara, tem coisa que realmente tu não passa, mas não é porque tu não quer passar, é porque nem é conteúdo didático, né? Tem coisas que tu passa porque tem que passar, porque é a tua história, né? A música, ela é o instrumento, né? É o teu caminho, né, para vivenciar aquela experiência, mas tu não vai ensinar aquela experiência para a pessoa. Tu vai ensinar a parte prática, né? Mas nem é porque tu não quer, daí não é que tu tá escondendo alguma coisa, é porque tu julgou que não é nem necessário. Enfim, não cabe na tua grade, coisa do tipo assim, mas tu não tá se escondendo assim, não vou passar a minha experiência como guitarrista de estúdio para ele, porque não quero que ele seja o guitarrista de estúdio e ultrapasse meu conhecimento. É uma outra parada, assim. Agora eu lembrei de uma história que o Meroni contou, cara, que uma vez chegou um violinista na sala de aula, né, para fazer aula com ele. Aí na segunda aula ele disse assim, eu quero aprender o concerto de Aranjuez, que é uma peça super elaborada, né, cara, e não é assim, nenhum violonista toca, né, de cara, é muito tempo para deixar essa peça pronta. Cara, e o Meroni disse assim, tu tá preparado para estudar? 1 ano? Aí o cara pegou e foi embora. Porque assim, tu vê, aí tem essa história, né? Porque às vezes a visão distorcida da pessoa vai achar que daí o professor não quer ensinar as coisas que sabe, né? E não é o caso. Sim. Ou de ter aquela ideia, pô, eu vou aprender isso em tanto tempo, né? A gente, quem é que tá, né? A gente quer as coisas, mas não tá disposto a pagar o preço, né? Isso. E o preço, ele tem dois pilares, né? É o preço, é o dinheiro que sai do teu bolso e o teu tempo de vida, né? Claro, tu dedica para aquilo, né? Enfim, um amigo meu me falou uma coisa que eu nunca esqueço, diz assim, cara, o tempo vai passar igual, tu fazendo ou não fazendo.
Se tu fizer, por que não fazer? Resultado. Se tu não fizer, tu vai saber o resultado. Exatamente. Por que não fazer, né? Se o tempo vai passar igual. Exatamente. É verdade. Ô, Duda, é uma forma de ver. Com certeza. Saindo um pouco do lado das aulas, chegando na parada de banda com a galera ali em Caxias, como é que foi tua trajetória para começar a chegar no meio da galera e tocar com a galera ali? Conta a partir daí, na sequência, né, depois que tu foi fazer aula com o Merone, e como é que foi teu desenvolvimento como músico de banda a partir dali, as relações que tu criou, as amizades que tu criou, as histórias, como é que foi? Então, aconteceu de ter um vizinho de quadra no bairro onde eu morava aqui, onde a gente morava aqui em Caxias, que ele, por conta de outro amigo, né, ficou sabendo que eu tocava guitarra. Aí, sabe como é que é moleque, né, cara? O cara, e na época, sem internet, sem nada, o cara não avisa, ele ia lá na casa do cara, né? Batia na campainha. Sim. E aí, né, como é que tá aí? Tá de bobeira, né? E aí o cara apareceu lá em casa e ficamos conversando e tal. Eu também toco guitarra. E fomos trocando uma ideia, né, cara? Cara super gente boa e tal. Daí ele assim... vamos na casa de um amigo meu que toca guitarra, né? Aí era mais umas 3 quadras ali pra frente, morava o Alex Heck, né? E aí ele foi lá, tocou na campainha, né? E o Alex olhou lá, morava no 2º andar, né? Olhou assim pra baixo. Aí, e aí, fulano e tal, né? Era Jason o nome desse amigo aí, comum. Ele, tem um amigo aqui, o Eduardo e tal, né? Quer te ver tocar, enfim, né? Aí o Alexandre, assim, já com o cabelo comprido, assim, olhou assim, tu toca bem? Capaz, muito bom. Ele diz assim, cara, não sei. Sobe aí. Olha que coisa, né, cara? Que galera, né, velho? Então, cara, daí eu subi lá. Cara, daí o quarto do Alexandre é aquele quarto do guitarrista raiz, cara. Sim, os cartazes de banda, de guitarrista em volta, uma pilha de LP, assim, tudo espalhado, só do rock, né? Só sim, rock, só na agressividade, né? E ele lá com a guitarra dele, cara, esmirilhando arpejo e tudo mais, tá louco, né? Daí, tudo bem, aí peguei e fiz um riffzinho qualquer, assim, né? Não tinha condições de tocar na frente dele, né? Não tava preparado, né? Enfim, mas foi um primeiro, assim, né? De olho no olho, assim, né? De conhecer, enfim, tá. Aí, beleza, o Alex tinha o esquema, acho que tinha uma banda com o irmão dele, que era baterista, na época também, né? A gente conversou um pouco e saímos. Aí esse amigo aí que me levou lá, ele disse, eu tenho uns amigos que tem uma banda, né? E, de repente, pode ser que tu possa tocar junto, né? Aí, tá, como é que vamos conversar? Não, eu levo eles na tua casa, beleza. Daí, cara, mesma coisa, né? Um sábado de tarde lá, toin, toca na casa lá, chegou uns magrão cabeludo, assim, né? E aí, né, calça de couro. E aí, tu toca guitarra? Toco guitarra e tal. O que tu toca, magrão? Né? Eu toco um pouco de Engenheiros do Havaí, eu toco um pouco de Dire Straits e tal, né? Beleza, tá, vamos ver, né? Aí ficamos conversando, trocando ideia, cara. E daí, fechou uma sintonia ali da galera, né? Depois já saímos para comer um X e tal. E aí, pronto, foi a primeira banda de pop rock que eu entrei. Na época, o nome da banda era Perfeita Simetria. Né? Nem era fã do Engenheiros, né? Pois é, né? Por causa da pior, música, né? Nem era. Então, sim. Os nossos ensaios e o show, tipo, 70% do repertório era Engenheiros do Havaí. Né? Porque tinha aquela ideia do Power Trio, né? Com o baixista cantando. Era sim. Isso aí, né? Na época que estava em alta o álbum do Engenheiros, aquele ao vivo, acredito, né? Que tem. Isso, logo depois. Daí eles fizeram o Papo é Pop, que foi aquele estouro também, né? Logo em seguida. Isso. Enfim, daí Papo é Pop foi o primeiro LP que eu ganhei de rock, cara, do meu pai, 89, logo que saiu, assim, meu pai me deu. Que legal. Bem marcante. Foi muito marcante, A elaboração de algumas músicas lá, bicho, pra época, eu acho, assim, que era, né, sensacional. As composições são muito boas, né, meu? Tipo, a própria música, o Pop é Pop, eu acho baita som, tá ligado? Muito massa.
Enfim, aí, cara, com essa banda foi os primeiros contatos. Então a gente fazia um show, abria piscina da ABB, né? Tocava em algumas festinhas, enfim. E aí, um tempo depois, teve o Festival de Rock da Serra, né? Que era organizado pela Atlântida, pela Rádio Atlântida. Então, era bandas com músicas autorais, que iam para esse festival, concorrer, enfim, né? Aquela coisa. Aí, para autoral, nós mudamos o nome da banda para Kamikaze. Tu vê os nomes, né? E aí fizemos uma música, cara, e olha só, acho que tu conheceu aqui, Pablo. Nós fomos gravar num estúdio que era assim, ó, era ali na Júlio de Castilhos, em São Pelegrino, do lado da Lojas Mariane Calçados. Nossa, eu quase defendi minha casa. Tá, ali, cara, num porão, era o começo da história do Zamba. Ah, o Zamba, claro. Claro. Então nós gravamos a música no rolo. Que loucura. Para ir pro festival, né? Gravamos no rolo, a oficial, né? A master era de uma fita cassete, né? Gravamos a música, foi lá, gravou o baterista, depois gravou o baixista, ou eu e tal, né? Fizemos a música e fomos, né? Fomos seguindo a vida. Só um parênteses aí, cara. Agora tu me despertou um sentimento quando tu falou isso aí, porque eu me lembrei da época que eu gravei fita também. Cara, a sensação que dava de escutar depois de gravado era muito, muito massa, né? Tipo assim, tu realmente sentia que tu, tipo assim, meu Deus, tu te escutar com uma qualidade boa, porque o cara tá acostumado a tocar no 3-em-1, quando tu vai gravar num estúdio, que pior que seja, tu ouve aquilo, tu parece que tá ouvindo um CD, né? E, cara, aquilo eu menos a primeira vez que eu gravei com uma banda assim, nossa, eu passei a madrugada inteira ouvindo, cara. Gastei a fita de tanto ouvir. legal lembrar disso. Tipo isso, é isso aí mesmo. Cara, daí beleza, aí passamos aquela tal etapa classificatória, né? E fomos lá, primeira eliminatória São Marcos, segunda e final em Flores da Cunha, né? Cara, mas daí era aquela coisa de chalaça de banda, de estrada, né, cara? Coca-Cola com vodka, bagunça, né? Pastel, guaraná e salgadinho, coisa boa. E era assim, o ônibus, tu agarrava os amigos aí, já fechavam o ônibus, ia toda a turma lá pra cidade. Sim. Na torcida pra banda, umas faixas. Caravana, era bem nessa. Né? Muito legal, a galera muito roqueira, galera com cara pintada, calça de couro. Sim, era um evento, né, velho? Tipo era um evento, cara, era um evento da juventude da época, né? Porque a gente tinha 16, 17 anos ali, né? Então, era o que fazer, né? A festa era baile, isso daí era a festa da galera dos roqueiros, né? Vamos se juntar num festival. Exatamente. Total. Era muito legal, né? Muito legal. Um ambiente super legal, assim, né, cara? Super bacana, assim. Bem marcante, assim. Fala. Não, eu ia perguntar se daí deu um festival, porque nessa época era comum de ter rivalidade entre as bandas e coisa nada. Como é que rolava a parada, assim? Tipo, as coisas das bandas que ficam se olhando com umas caras, tipo assim... Um tá saindo do palco, o outro tá... Sabe? Esse logo nem sabe tanto assim. Não, teve um pouquinho. Um pouquinho teve, né? Mas foi bem aquela coisa, assim, de guri, né? De guri novo mesmo, né? Mas nada o cara assim tá vendo o cara... Errou ali, ó. Errou. Não, isso aí, então, nossa, aí é mais comum. O cara fica só assim, na frente do palco, só assim, isso. Só esperando, aí o cara dá aquela trava aqui, ó. Ele faz assim, ó. Bem isso, a postura clássica, né? O cara de braço cruzado, bota o dedo aqui. Isso, cara. Tá louco, cara, que viagem. Só quando o campo brother, ó lá, fazendo merda. Não, mas enfim, mas era tudo na paz, né? Ninguém saía para qualquer tipo de confronto desnecessário. Sim. Claro. E como é que se desenrolou o festival no fim das contas daí? Cara, assim, eu nem me lembro qual banda que ganhou. Não vou lembrar agora. Mas foi bacana, cara, porque tu tem aquela experiência, assim, de toda uma estrutura de som e luz, né, à tua disposição, claro. os jurados,
né? Fala o nome da tua banda, conta um pouco da história da letra, enfim, né? Então, era coisa de tipo 15 bandas, né? 30 na eliminatória, 15 na final, então uma coisa bem já, mas funcionou assim como um evento, uma diversão, assim, principalmente para cidades ali, né? Que eram menores, são menores ainda, né? Sim. E era um diferencial, né? E, pô, os locutores da Atlântida, né? Aí o cara pegava o gravadorzinho, assim, ele ia lá e botava na caixa de som do PA para gravar o show. Depois ele tirava o gravador, botava lá. Que loucura. Tá louco. Sim, né? Mas era o máximo, né, cara? Era o máximo. Né? Muito legal. Cara, e paralelo a essa banda, eu continuava naquela banda de baile aqui de Caxias, né? Tava sempre fazendo as duas coisas, energia de moleque, né? Jogava bola 5 dias por semana, tocava em 2 bandas, né? Nada me segurava, né? Fazia aula com o Meroni. A milhão. A milhão, né? Cara, daí aconteceu um momento assim, define a tua vida, moleque, né? Sim. Daí, cara, eu inventei, velho, de pegar e fazer mecatrônica. Né? E aí acabou, né? Acabou as bandas, né? Na verdade, a banda Kamikaze já tinha acabado um pouquinho antes, porque o baterista, eu não vou falar o nome dele aqui, mas ele, na época, tava uma onda aí, né? Então ele se converteu à Igreja Universal. Tirou o cabelo, doou a bateria, vendeu os métodos. Acabou o homem, né? Aí meio aquela coisa assim, chegando ali nos 18, né? O baixista já querendo ser mais sério, não ter que arrumar uma mulher, ser um homem, blá, 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 vou arrumar um trabalho. Arrumar uma mulher. Sair de casa, aquela coisa toda, né? Muito bom, muito bom. Enfim, né, cara? Aí eu tive um desvio de rota, né, velho? Fui fazer mecatrônica, depois fiquei 3 anos trabalhando na área, então foram 5 anos ali que eu me distanciei do mundo musical, mas não da guitarra, né? Porque a guitarra tava sempre em casa, né? Claro. E ali foram momentos assim que eu tava começando a tirar muito Satriani, principalmente, né? Então, o momento de relaxamento de todos esses estudos, do trabalho em outra área, era pegar a guitarra e tocar. Tocava Satriani. O primeiro disco do Frank Solari, eu lembro que eu tirei umas 3, 4 músicas também. Né? Sim. Então, esse contato não foi perdido, mas ele, assim, deu uma quebrada, né? Naquele pique lá, porque teve essa pressão familiar aí, né? O que tu vai fazer, né? Né? Cara, aí olha só que engraçado. Aí, uma época de férias, tava na praia, né? Aí tem os vizinhos, né? Amigos assim que tu vê todo ano e tal. E numa tarde eu tava na casa de um amigo e o pai dele, eu não sei se é ainda, mas na época ele era professor de filosofia na URGS, em Porto Alegre, né? E aí, cara, ele sempre assim, né, traduzindo a história da França, né, traduzindo um monte de coisa, né, o cara assim, cabeça, né, outro... E aí, ele olhou assim pra mim, tu fez mecatrônica, né, Duda? Aí ele olhou assim, ó, cara, eu tô com um problema naquela torneira ali, será que tu me resolve? Né? Tudo a ver. É porque tu tem algumas noções de hidráulica no curso, né? De mecatrônica. Aí tá. Daí eu pedi pra ele o que é. Daí ele, é tal coisa. Aí eu disse, é tal coisa, né? Só que eu não falei com tanta segurança, assim, né? Porque eu não tava afim de falar do assunto, né? Cara, ele falou uma coisa, assim, que me tocou, né? Ele disse assim, quem gosta do que faz aquilo 24 horas por dia. Cara, daí aquilo assim veio assim, bicho, eu não tô no lugar certo lá. O que eu tô fazendo? Eu não tenho que ficar programando CLP, sensor de máquina, não, né? Cara, e aquilo ali ficou se retroalimentando assim na minha mente, uns 4, 5 meses, até que eu pedi as contas, né? Até que eu pedi as contas, falei pra família, disse, galera, né?
E ao mesmo tempo, cara, era um período que eu voltei a fazer aula com o Merônio, né? Porque eu tinha ido embora de Caxias, voltei para Caxias, voltei a fazer aula com ele. E aí comecei a pedir para ele, né, algumas dicas. Pô, o que eu posso fazer para viver de música? Né? Aí começando a pegar ele como mentor de carreira, né? Além das aulas, enfim, né? Cara, e aí ele disse assim, nós temos umas coisas para resolver aqui na escola, tu não quer nos ajudar? Né? Aí eu disse, quero, claro, né? Enfim, daí... Demorou. Cara, daí eu falei lá na minha família, disse, vou largar. Fui lá na empresa, vamos fazer um acordo, não dá mais para ficar aqui, né? Não é para mim. Não adianta eu bater cartão ponto de manhã, já pensando nas 5 horas da tarde, né? Quer dizer, ainda tinha todo um dia lá dentro, né? Angustiado. E, cara, pensando na guitarra, pensando no ensaio e tal, né? E nesse meio tempo aí, nesse tempo que eu estava trabalhando nessa firma aqui em Caxias, daí teve outra banda, uma banda chamada Plano B, na época, né? Aí também uma banda de pop rock, essa banda também começamos a fazer uns trabalhos, né, de cover, enfim, e começamos a tocar bastante aqui na região, né? Eu não sei, Pablo, tu conhece o Rodrigo Ramé? Não conheço. Ele tá fazendo aqueles acessórios para guitarra, aquelas pontes de aço inox. Ramé, claro que sim, porra. Eu não sei o nome dele, mas o trabalho dele é foda, brutal, Rodrigo. É Rodrigo dele, eu consigo ele. Nossa, animal o trabalho dele. O Rodrigo era o baterista da banda Plano B. Pode crer, meu. Na época, tá? E aí, enfim, cara, a gente fez uma banda assim que tocou muita festa, tocou fora de Caxias, enfim, aí, né, foi uma parada bem interessante, bem movimentada, né? Então aí, com a banda Plano B de um lado, com o Merônio me dando uma oportunidade lá na escola, né, começando a fazer algumas coisas, quem sabe, né, começando a dar aula e tudo mais, né, eu acho que dá para aos pouquinhos e, né, tomando rumo, né? Sim. E aí foi, cara, nessa volta aí, né? Então agora já vai fazer 21 anos, né? Então aí é só na música pra valer mesmo, né? É tempo, né? Foi ano 2000, né? Exatamente no ano 2000. Esses tempos eu tava pensando nesse lance do quem gosta do que faz trabalha 24 horas nisso e tal. Eu acho que tem a ver, tipo, não é aquele lance assim, cara, o que tu faz e o que tu é, né? Tipo, eu sou um músico. Eu trabalho com isso. Não, é diferente, né? Sabe, tipo, eu sou engenheiro mecatrônico ou eu trabalho com engenharia, sabe? Como engenheiro mecatrônico. São coisas diferentes, né? Eu sou uma máquina de fazer dinheiro. O Léo é a casa da moeda. Cago moedinhas. Não, mas tipo, é o que eu sou e o que eu faço, né? São coisas diferentes. Esse tempo eu até te falei, né? Quem gosta do que faz não tira férias. Mas tipo... E a Fernanda até, o que é? Você lembra? Foi quando ela perguntou se a gente ia parar no Ano Novo e no Natal. A gente, não, vamos estar trabalhando direto. Cara, mas é um lance que eu acho que na música parece ser um desafio também grande tu assumir, né? É o que eu faço e o que eu sou, né? Eu sou músico e o que eu faço, eu trabalho com outras coisas e tal. Que é aquela coisa, cara, o que que tu faz? Tipo, o que tu é? O que tu faz, né? Cara, eu sou músico, show de bola, mas trabalha com o quê, né? Aquela... o trocadilho, né? Aquele... exatamente. É foda, né? Mas é bem interessante, é uma reflexão massa de fazer em qualquer... Independente da área que tu trabalhe, né? De tipo, o que eu sou e o que eu faço. Eu não vou me lembrar agora, cara, porque ultimamente minha memória tá me traindo demais. Mas tem uma passagem até da Bíblia, né? Que fala sobre a questão, tipo assim, qual é o manto que tu veste? Né? É uma alusão a dizer que a partir do momento que tu veste aquele manto, tu é aquilo. Mas tu tem que ser integral, né? Show. Tipo assim, tem as comparações, né? Se tu quer ser um torcedor colorado, tu não vai vestir a camisa do Grêmio.
Uhum, sim. Se tu quer ser um general da Marinha, tu não vai aparecer no Exército. Né? Tu tem que ser autêntico, né? Íntegro, né? Naquela linha, né? Inteiro naquilo, né? Inteiro naquilo, exatamente. Isso. Integridade na essência da palavra mesmo, ser inteiro isso, aquilo. Isso. E é uma busca, né? É uma busca permanente, né? Do ser humano, né? Porque mesmo que tu escolha um caminho, né? Tu tem que fazer o teu esforço para aquilo se alinhar de alguma forma até tu conseguir, né? Ter esse 100%, né? De estar vestindo, sim. né? O manto, né? No caso. E não é barbado, na real, né? Porque várias vezes vai te desmotivar, várias vezes tu não vai alcançar o resultado na hora que tu quer. É um trampo, é uma dedicação constante, na real, né? Sim. E vão te oferecer mil coisas que vão tentar te tirar do caminho também, né? Tipo, eu quero ser músico, mas tu vai ter trocentos no meio do caminho. Cara, mas eu te dou 2.000 pra tu trabalhar comigo nisso aqui. Cara, mas eu queria ser músico, sabe? Tipo, a gente sabe bem. Tá rolando aquelas lives do Primo, né? E ele tá falando sobre Jesus, o Primo Rico, né? E ele falou, eu acho que foi ontem ou hoje, agora eu não me lembro, mas eu lembro que ele falou sobre isso, que 1.000 pessoas vão aparecer na tua frente te oferecendo oportunidades, mas se tu gosta daquilo que tu faz, tu tem que seguir fiel àquilo que tu faz. Eu não me lembro, ele tá falando sobre as parábolas que Jesus falava, né? Eu não vou me lembrar qual que era agora, mas eu lembro que ele falou muito disso, ele passou 1 hora falando sobre isso, sobre as pessoas tentarem a te tirar do teu rumo, alguma coisa assim. Foi bem, sim. E na Bíblia... Pode falar, Pablo, pode falar. Não, fala que depois eu complemento. Fala. Não, é que na Bíblia Jesus se encontra 2 vezes com o diabo, né? É isso aí. É isso aí. É isso aí? Pode crer. Jesus encontra 2 vezes com o diabo e ele tem uma passagem que ele vai... É a do deserto que ele falou? É a do deserto, que ele tá fazendo o jejum e aí o diabo primeiro tenta ele primeiro, se tu realmente é filho de Deus, tu vai transformar essa pedra em pão. E aí ele fala, tu não vai duvidar da palavra de Deus e tudo mais. E aí ele vai te tentando para te tirar do teu objetivo. Pode crer. E tipo, o diabo, que quase sempre quando aparece o diabo é uma metáfora, né? É aquela coisa, ele é uma metáfora. É o tu lá dentro lidando contigo mesmo. Assim. Contigo mesmo. Sim. Isso, E daí, e nessa parte aí do deserto, o diabo vem e começa a tentar. Eu não me lembro das frases que nem o Léo falou assim, mas é que o diabo vem e começa a tentar o Jesus, que Jesus tá lá ele tá fazendo um jejumzão e tava lá para ficar sozinho, para aliviar a mente e tudo mais. E o diabo vem e começa a tentar ele, tipo, a querer tentar ele em relação à fome, à comida, né? Aquela coisa. Isso, exatamente, tipo, tentar desviar do foco que ele tinha posto quando foi pro deserto. E ele não, Jesus não deu curva, né? Ele não mudou o caminho por conta do que o diabo tava falando, né? Com ele. E é bem legal isso, tipo... tem trocentas mil formas que a galera fala sobre isso, né? Sobre a questão do que tu foco expande, não sei o que lá. E realmente, tipo, cara, eu quero viver disso. Show de bola. Se tu parar de tentar viver disso daqui, realmente tu nunca vai viver disso, né? Agora, se tu seguir tentando até o dia que tu conseguir, realmente, daí tu conseguiu. Tu vive disso hoje. Mas não é fácil. Assim... Pensando na minha experiência pessoal, eu vejo assim que naquele recomeço, ali no ano 2000, uma das coisas que... um insight assim, que eu tive, né, é que é o momento de tu estar disponível para tudo que vier. Sim. Né? É a música? É a música, beleza. Mas não tá na hora de tu escolher. Né? Tá na hora de tu... né, tá disponível para o que aparecer. Experimentar. Né? Exatamente. E isso, cara, acaba que é uma ideia, né? Um comportamento, um mindset assim,
que te leva às oportunidades depois. Né? Porque a partir daquele momento ali, dando sequência sobre a história das bandas que tu falou, né, Pablo? Cara, tinha aquela banda, passou um tempo, eu fui convidado, tinha uma aluna da Prelude lá que fazia aula de canto e ela ia gravar um disco, né? E aí ela me convidou para ser o guitarrista da banda, para ajudar a fazer os arranjos, então, ó, já se envolvendo num trabalho autoral. Sim. Né? Então, ali começou uma situação. Passou isso, cara, daí aquela a banda anterior ali, a banda Plano B, né? Ela era boa, funcionava, mas não funcionava como eu queria, né? No sentido, assim, de saber vender a banda, de profissionalizar um pouco mais, né? Uhum. Eu não tinha quem me acompanhasse nessas tarefas, e eu não podia fazer tudo sozinho, né? E aí, passado um tempo, um amigo me convidou para uma outra banda. E aí, é aí que levou a gente se conhecer, Pablo. Porque essa banda começou a tocar no Armazém Acústico. Ah, sim, né? Claro. E aí essa banda deu outra oportunidade de experiência para mim, que foi tocar música brasileira. Né? Uhum. Tava muito, né, com a banda Plano B, rock, pop rock, nacional, internacional e tal. Aí chegou o cara e disse assim, cara, aqui nós vamos tocar Djavan, Gilberto Gil, Skank, Jota Quest, né? A pegada é mais suave, né? Sim. Cara, mas foi tribom, velho. Porque ao mesmo tempo que eu ainda estava recebendo, né, os ensinamentos do Merônio, da parte de harmonia, eu estava começando a ver agora, aqueles acordes bacanas, né, das músicas do Djavan, alguma do Gilberto Gil e tal, né? Que Jorge Versilo também veio, né, surgiu assim com bastante. Né, cara? Então ali foi outra etapa de experiência assim, bem bacana com banda, né? Aí foi logo depois. Outro então universo. A coisa foi... exatamente. Cara, só voltando rapidinho àquela conversa de antes ali, que existe um contraponto também, né? Que é quando o cara sabe o que é, né? E às vezes é um trabalho, é um caminho árduo, né? Para tu seguir aquilo lá e dar continuidade. Uhum. Eu acredito que, claro, que às vezes é difícil, né? Mas eu posso estar errado, mas eu tenho a impressão de que mais difícil do que o cara saber o que é e ter um caminho árduo é tu passar uma vida sem saber o que tu é, né? E isso aí acontece direto, sabe? Tem gente que passa uma vida com essa frustração, assim, de que, cara, os caras fazem várias coisas, sabe? Às vezes até sucedem, sabe? Mas lá no âmago, adoro falar essa palavra, lá no âmago deles, o cara pensa o que eu sou. Eu não sei o que eu sou, quem eu sou, sabe? Então é um ponto. Ou é aquela parada de tipo, até sabe o que queria, o que gostaria de fazer, mas viveu uma vida inteira sem fazer aquilo, né? Fazendo também, o que queria. É outra coisa, então, também. Porque às vezes não é confortável tu aceitar o que tu é, né, Pablo? Não, com certeza não. Tipo, com certeza não. Sei lá, por exemplo, eu quero ser milionário, mas eu queria ser milionário sendo hippie, fazendo artesanato na rua. Entende? Entendi. Eu vou ter que abrir mão do que eu quero em relação ao que eu sou, entendeu? Então, claro. Tipo, essa batalha não é fácil. Tu aceitar que eu não vou ser milionário, mas eu vou viver feliz, sabe? Uhum. Tipo, essa batalha de o que eu quero e o que eu realmente sou, é muito difícil a aceitação dela, às vezes, né? Aceitar o que eu quero e o que eu sou, assim. A gente até às vezes conversa sobre isso. Tipo, hoje eu trabalho de novo como corretor de imóveis. Financeiramente, para mim, é inacreditável o quanto eu consigo ter sucesso, às vezes, para mim mesmo. Eu acho porque eu nunca me considerei um cara com essa habilidade, mas eu tenho a habilidade, é fácil para mim vender, eu consigo vender bem, mas ao mesmo tempo o meu nível de felicidade caiu, o meu nível de felicidade baixou muito, porque me limita, o que eu quero é ser livre, né? Eu sou um cara que deveria ser livre, mas ao mesmo tempo eu também quero ter uma estabilidade financeira, né? Então, assim, é o que eu sou um cara que nasceu para ser livre, mas o que eu quero ter dinheiro e ser livre, entendeu? Então, tipo, eu estou passando esse processo onde eu diminuí a minha felicidade, mas estou indo agora um pouquinho conquistando aquele financeiro, entendeu?
Coisa que há um ano, 2 atrás, o meu financeiro estava lá no chão, mas o meu nível de felicidade estava lá no alto, né? Então é maluco isso, assim. É estranho. Para muitas pessoas é difícil. Pá, mas tu estava sem dinheiro, mas estava feliz? Cara, eu estava muito feliz. Porque eu podia ver o Pablo muito mais do que eu vejo hoje. Porque eu podia ver o Vicente muito mais do que eu vejo hoje. Porque eu podia ver o Léo muito mais do que eu vejo hoje. Né? Chega no final de semana, eu não consigo viajar, eu tenho que trabalhar. Então, são pra quem não sabe, o Vicente é meu filho, que é afilhado do Rafael, só pra galera entender. Sabe? Legal. Então, pra mim, me machuca muito, me dói muito não poder, sabe? Mas, sei lá, eu prefiro enxergar como um passo, como um meio do caminho, né? Não como um final. Então, existem várias variáveis que fazem. Por isso que eu digo assim, tipo, eu penso hoje, eu vou aceitar então nesse momento não ter o dinheiro que eu gostaria de ter para viver um pouquinho dessa felicidade aqui, ou não, tá, eu vou aceitar que isso daqui então vai ser um meio do caminho para mim agora, mas eu tô dando todos os dias. Quando eu tive reunião com o Léo, quando eu tive reunião pro Pablo, é um passo em direção àquela liberdade lá. Eu tô focando na liberdade lá. Cada dia que eu trabalho aqui, eu construir a minha liberdade lá. Coisa que antes eu não fazia. Antes eu ganhava o dinheiro e torrava todo o dinheiro. Hoje eu guardo, né? Hoje eu guardo o dinheiro por quê? Pra daqui a pouco eu não precisar mais fazer isso, porque aquele dinheiro já tá... Eu já investi ele de um formato que me deu a liberdade. Então, hoje eu tô construindo a liberdade, mas é uma parada muito... que tem que ter... É uma etapa, né? Tem que ter maturidade e clareza. Tu tem que entender pra onde que tu tá indo. Esse é que é o lance. É isso aí. É foda. Ô, Duda, olha só, queria pegar um gancho, cara, pegando desse clima aí, sobre os percalços do trajeto, que não é fácil como músico, né? Tu é um cara que é professor há muitos anos, assim, e eu também, e uma das coisas que eu acredito, assim, de forma geral, que é a maior, talvez seja a maior dificuldade para professores de guitarra, de música, de forma geral, né? Que é tu conseguir ter a habilidade de motivar os alunos. Porque, tu sabe, guitarra é um hobby, na grande maioria dos casos, né? É algo que o cara faz lá. Se o cara se aperta de grana, a primeira coisa que o cara vai cortar é o curso de guitarra, entendeu? Não vai ser o curso de inglês, não vai ser a comida, entendeu? Vai ser o curso de guitarra. Claro. E muitas vezes, cara, por ser um instrumento que, como qualquer outro, né, mas é um instrumento que precisa de empenho, né? O cara precisa parar e se dedicar, ter uma rotina de estudos, né? Ter uma organização do conteúdo, ter uma sequência para estudar. Às vezes é difícil tu lidar. Eu sempre tive muito essa dificuldade do aluno 1 a 1, da parada de lidar com o aluno que quer evoluir, mas o cara não estuda. Ele chega na aula, aí como é que tu conseguiu pegar? Não tive tempo, sabe? Aí tu tenta dar aquela, sabe, vamos seguir um pouquinho aqui e tal, para poder, porque eu preciso daqui para adiante, eu preciso que isso aqui esteja em dia, entendeu? Aí chega na aula seguinte, como é que tá? Não consegui pegar de novo. Como é que tu lida com esses percalços que o professor de guitarra tem? De lidar com a motivação, com um aluno que nem sempre está disposto a pagar o preço, que quer melhorar, quer evoluir como instrumentista, como guitarrista, mas nem sempre está disposto a pagar o preço que tem que ser pago para evoluir. Cara, é o seguinte, ó, eu tento, num primeiro momento, assim, que pintar uma possibilidade como uma situação como essa que tu eu gosto de conversar com o aluno, né? Que de repente pode ser que eu tenha entendido mal os objetivos iniciais dele. Né? Porque eu tenho uma metodologia escrita, definida, mas eu tenho que adaptar ela à realidade do aluno. Claro, sem dúvida. Porque, cara, se o cara é médico, se o cara é empresário e não tem tempo e a guitarra é só um momento de relaxamento, né? Eu não posso querer tirar, né, metrônomo de semínima com ele lá, de semicolcheia, né? Com ele, porque ele não teve tempo para, né, sentar e resolver aquela questão de técnica, né? Sim. Por exemplo. Então, em alguns momentos, cara, eu vou quebrando em partes, o que eu quero dizer é que eu vou fatiando as aulas, né, para poder colocar um negócio na mão dele ao mesmo tempo que eu dou um riff, uma música que ele gosta,
né? Ou eu dou uma música que ele gosta e digo, olha aqui, ó, te lembra aquele assunto que a gente viu da teoria, o que é semínima, semicolcheia? Ó o que é. Então, apresenta ali o clichê rítmico, ó, tum, tududum, 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 do rock, né? Desenha as figuras, ó, é isso aqui, ó, vale meio tempo, aqui vale um quarto de tempo e tal, né? Faço aquilo ali para ele ter aquele entendimento, né? E depois a gente segue. Então, agora, aí tem aquele aluno, assim, que não tem aquele compromisso, né? É o pai que banca o curso e tudo mais, né, cara? Eu tento, assim, ó, eu tento seguir o método, né? E na aula, né, através da repetição da rotina, né, fazer ele ver que ele está melhorando com aquela atividade, né? Porque disser assim, ó, cara, leva para casa e faz o exercício, ele não vai fazer. Porque ele vai esquecer, ele vai arrumar outras demandas e tudo mais, né? Mas, cara, eu vou até um certo ponto, entendeu? Até um certo ponto no sentido assim, ó, que também acho que entra um pouco ali no que o Rafael falou da questão da liberdade, né, cara? Que daqui a pouco, se o cara não tá a fim de fazer, né, ele não tá a fim de fazer, né? Eu acho que eu não como professor, como é que eu vou te dizer? Eu posso tentar encontrar formas de motivar ele, mas não forçá-lo a fazer determinada coisa. Sim. Né? De repente, para ele aquilo ali é só um momento de realizar um mini sonho de tocar guitarra. Né? E aí aquele pequeno momento assim, de tocar Rock Like a Hurricane do Scorpions tá maravilhoso. Sim. Já fechou porque é só riff. Sim. Né? Pronto. Ele já tá tendo a sensação de que tá executando aquilo, né? Para ele já é uma realização. Exatamente. Né? Então, assim, muito vai dessa questão assim, de uma primeira conversa, ter essa situação de qual é o teu objetivo, né? Tu quer o quê mesmo, né? Tu sabe que para tocar tal coisa tu precisa de tanto tempo, tantas horas em casa, né? Se o cara aceitar bem essa situação, aí mete ficha, método, metodologia e vamos embora, né? Então, mas eu vejo assim, ó, que tem um lado que a gente meio que vira um psicólogo do aluno, né, cara? Porque tu tem que puxar, às vezes até sentar e ficar ouvindo o cara, né? Sim, total. Não tava num dia legal, e de repente isso até é o suficiente para dar aquela motivação. Entendi. Né? Agora, assim, uma estratégia específica, ou talvez assim, ó, um gatilho mental, uma técnica de influência, né, cara? Eu não fui por esse lado ainda, né? Sim. Não sei nem se é o caso, sabe? Porque... basicamente tu entende o que tá passando na cabeça do cara, né? Basicamente tu entende isso. Eu vejo assim, ó, cara, eu acho que eu tô dando o meu máximo para ele. O primeiro é demonstrar que eu tô dando o meu máximo para ele saber que eu não tô escondendo nada e tô dando o caminho certo, né? Agora, voltando àquela história da liberdade ali, sobre essa questão, cara, se o cara se sente, né, automotivado para fazer a coisa, aquilo é mais forte do que o professor encontrar meios, né, para reter o aluno, qualquer coisa assim, né? Claro. Acho que a gente tem que ter, hoje em dia, como mudou muito o mundo, de fato, né? Por conta da internet, por conta da comunicação e tal. Então, acho que hoje em dia, cada aluno é um aluno diferente, é uma cabeça diferente, né? Uma mentalidade diferente, e eu tento me adaptar. Na verdade, eu estou sempre me adaptando ao aluno. Né? Mas seguindo uma metodologia, seguindo um caminho, né? Que eu acho que deve ser o caminho de formação, que ele vai saber as coisas que precisa para tocar, para improvisar, para tirar música de ouvido, enfim, né? Certo. Todo o trabalho de professor. Mas eu particularmente eu não me sinto à vontade digamos, na forçação, né? Ó, fácil, sim, entendo. Né? Claro, nem funciona isso na real, não funciona. Isso. Não, show de bola. Mas eu acho que é um dos piores percalços do professor é esse.
né? Eu também acho. Porque com certeza. A tua expectativa, a nossa expectativa, no caso, né, é de que, pô, tu tá transmitindo ali, tu tá usando o teu tempo, tá passando as coisas que tu sabe pro cara, né, que ele também tenha um resultado bacana, né, que ele se sinta bem com aquilo que ele tá fazendo, né, que tu tá passando para ele. Né? Total. Show de bola. Acho que é por aí o negócio, né? Sim, faz muito sentido. Ô, Duda, cara, assim, ó, queria te agradecer de coração por ter aceito participar, foi muito legal o bate-papo, foi massa saber a tua história, a tua trajetória como músico da noite, que tu é um cara legal, consagrado na região, na cidade de Caxias já, um cara que está há muitos anos na cena e todo mundo conhece teu trabalho e admira, inclusive eu, né? Obrigado. E foi muito massa, né? Legal, muito massa te ter conosco aqui. Queria te agradecer de coração aí por ter aceito participar e por ter dedicado o teu tempo pra gente. Valeu mesmo, cara, de coração, muito massa. Eu que agradeço a todos vocês aí pelo tempo, pela disponibilidade e principalmente por ouvir as histórias, né? Sim, a gente gosta. Atendido também a demanda, o objetivo do quadro aí, né, do podcast. Claro, né, com certeza. Na questão das informações. E, cara, de repente a gente senta para conversar a respeito lá do Merônio, né? Alguma coisa aí que a gente possa fazer. Legal, cara, legal. Do que eu puder ajudar aí. De homenagem também, né? Sim. Dentro do meu conhecimento, apesar de eu não ter tido contato com ele, né? Dentro do meu conhecimento de internet, assim, o que eu puder ajudar, pode contar comigo, com certeza, que vai ser um prazer. Legal. Só fazer mais um parêntese, posso? Rapidinho? Manda. Claro, manda aí. Voltando ao assunto da liberdade, né? Que o Rafael falou ali. Sim. Cara, isso não é uma história minha, né? Mas é uma história do Merônio. Olha só, ele pegou uma fama um tempo, isso depois que ele veio do México, né? Então ele estava assim, um músico formado, feito, né? Abriu uma escola, né? Agenda cheia, né? Aula de segunda a sábado e tudo mais, né? E, cara, olha só, ele pegava, aí, assim, era da cabeça dele, né? Que, assim, pelo que eu conheço dele, ele é um cara, assim, que ele, para onde ele aponta, ele procura fazer aquilo dentro, como é que eu vou dizer? Se ele avaliar que aquilo é prazeroso para ele faz. Uhum. Né? Independente do que for. Né? E uma coisa que ele pegou fama é que, assim, ele terminava as aulas, por exemplo, um dia de chuva aqui em Caxias. Ele terminava as aulas, botava o violão na capa, tirava o calçado, enrolava as calças e ia para a rua com o violão nas costas no meio da chuva, caminhando. De pé descalço. Mas a troco do que exatamente? Só porque ele gostava? O prazer de sentir chuva. O prazer de fazer aquilo, de caminhar com os pés no chão. E azar dos outros, cara. No centro de Caxias. Cara, peculiar, né? Então, assim, é uma coisa assim. E tem gente que conta isso. Eu lembro, o cara lá andando, né, com o violão. Pé no chão. E muito interessante, né, cara, tu pensar que desapego, né, ainda mais na cidade de Caxias, que a cidade de Caxias existe um negócio de julgamento muito grande, né? As pessoas sempre ficam analisando o que tu faz, como tu te veste. Se tu sai na rua e São Pellegrino de chinelo, os caras já te olham assim, tá andando de chinelo, sabe? Eu acho que esse foi o maior impacto quando eu cheguei em Caxias. Eu acredito. Quando eu e a Vitória, a gente ia no Iguatemi ali, aí eu peguei, botei minha bermuda e meu chinelo, e vamos pro Iguatemi. E a Vitória assim, tu vai de chinelo? Que chinelo, né? Agora tu imagina de sapatos. E agora tu imagina dos anos 90 tu andar descalço na chuva com um violão nas costas. Não, 80. 80. É. Nossa, maluco, né? No mínimo. Não tinha nem asfalto nas ruas de Caxias, tudo paralelepípedo. Imagina só. Massa Chevette na rua. Pois é. Mais coisa legal para ter no documentário, né? Coisas massa de se contar, com certeza. Pois é. Sem dúvida. Mas isso é uma coisa que eu acho bacana, né? Essa questão do prazer, da liberdade, da autenticidade, né, cara? Independente do que o cara vai fazer na vida, né? Claro. Buscar essas coisas, porque é uma forma de viver também, né? Tu não precisa... Claro. Às vezes, né? É o dinheiro, é um bem material, né? Às vezes o prazer de caminhar na chuva já resolveu o dia dele.
Total, né? total. E tá tudo certo. Com certeza. Galera, obrigado pelo tempo, obrigado pelo convite, tá? Foi um prazerzão fazer parte desse quadro, famoso quadro agora, né? Tá bombando, né? Tem redes sociais, Duda, que queira deixar pra galera te seguir? Tem. O Instagram é @Duda_Goldani. Né? Facebook Duda Goldani, YouTube Duda Goldani. Né? Show de bola. Sejam bem-vindos. Com certeza. Show de bola. Tá, galera? Fechou então, gurizada. Desculpa, qual é o nome do ponto? Do Léo. Do Léo, tu falou muito hoje, velho. É normal. Edita bem esse vídeo aí, tá, galera? Porque o Léo falou demais. Eu vou ter meus cortes, depois a gente faz os cortes do podcast. Meus cortes normalmente duram entre 10 a 15 segundos. Eu tô aqui só pra fazer abertura, fechamento e fazer umas piadas no caminho, tá ligado? Só pra isso. Então bora lá. Se tu nos segue até agora, guitarrista, já deixa teu like, te inscreve, eu vou bebendo meu café e tu vai treinando a tua emoção no braço da guitarra. De segunda a segunda a gente vai postar no @Pablo Klein conteúdos para te desenvolver esse feeling na guitarra, não focando em teoria, não focando em técnica e sim em desenvolver dentro da tua cabeça o feeling na guitarra, aprender a emocionar, aprender a desenvolver emoção assim, correr lágrima, tá ligado? Lembrando também que somos patrocinados pelo mestre do feeling, Palheta Chutes, MF Mode Custom Pedals, La Rocca Camisetas e Kairos Pedalboards. Era isso? O Wilson aí, então. Mandou muito nos patrocínios. O Léo hoje está afiado. Ele botou um quadro. Ele nem respirou no intervalo, ele puxou aqui, ó, e tudo na pinha, só na gaveta. Viu, Duda? Por isso que eu tô aí, porque eu acerto os patrocinadores, né, Dallas? É verdade. Importante, né? Já ouviu o barulhinho do cofre. O Dallas, o Marcos da MF Mode, o Marcos já bloqueou o Rafael no Instagram, porque o Rafael não acerta uma vez o nome da porra da empresa do cara. MF Mode Custom Pedals. Rafael é MF Custom Pedals. Mode Custom Pedals. M Mode. Faz parte, mas eu só sei o seguinte, mas ó, o teu pedal barato com som de pedal gringo. É isso aí. Que o cara faz. É o que importa. É isso aí que o cara faz. O cara, ó, não acreditou? Entra lá no perfil dele do Instagram pra te ver. Tu vai comprovar, tenho certeza disso. Total. Fechou todos, então? Então agora, ó, acabando pra finalizar, pega a tua guitarra, entra lá no YouTube do Pablo, que ainda tem a live da semana passada, ele ensinando tu a emocionar através da guitarra. Senta a palhetada e bora emocionar.